Agora nós vamos falar do período antropológico, né? É o período que é despontado por Sócrates e pelos sofistas, mas que compreende também Platão e Aristóteles. São os maiores filósofos que a gente tem na antiguidade grega, né? Sócrates, os sofistas, Platão e Aristóteles. Né? O que tem em comum entre eles? Primeiro, eles vão trazer agora para dentro da filosofia as preocupações com o homem, com o cidadão. Né? O homem que vive na cidade, tem responsabilidades na cidade. Né? Como é que eu vou ensinar esse homem a cumprir o seu dever na sociedade, ou seja, a ser um homem virtuoso, ser um bom cidadão? Então, nesse sentido aqui, eu quero dizer a vocês que a ética, política e educação, né, e a filosofia está englobando isso, são três esferas aqui que sempre estão intrincadas. Não tem como você falar de ética sem falar de política, sem falar de educação. Né? Não tem como que falar de política sem imaginar que precisa se educar o cidadão para a política. E ao educar um cidadão para a política, ele tem que ser virtuoso. Então é a questão da ética. A ética que vai falar das virtudes. Tá certo? Então, observe bem. Hoje, nesses tempos atrás, nós tivemos aí uma turma que se intitulou Escola Sem Partido. Né? Dizendo que nas escolas a gente fazia doutrinação de alunos. E que isso não era muito legal. Olha, o que eu quero dizer para vocês é que no mundo grego, aqui no mundo de Sócrates, né, de Platão, de Aristóteles e dos sofistas, um projeto como Escola Sem Partido é uma coisa absurda. Por quê? Porque quando eles vão falar aqui de educar o homem, eles sabem por que eles vão educar. Né? Então, não é uma educação que você vai, que nem nós modernos fazemos, você vai para a sala de aula, como agora eu estou fazendo com vocês, eu digo aqui o que as coisas são, e vocês fazem o que querem depois daquilo que ouvem de mim. Não. Ali você tinha mestres e discípulos. E o que um ia dizer para o outro era no sentido de que tinha que produzir um bom cidadão, tinha que ter um efeito, um engajamento político. Então, era uma orientação que tinha partido. O partido era a questão da cidade, enfim. Né? Então, toda a educação, existe embutida nela um projeto político. E quer transformar essa pessoa em algo que colabore, ou seja, num cidadão. Né? Mas aí é o seguinte, então, o que paira nesses filósofos aqui, a grande questão que nós vamos ter discutida nesse período antropológico é a questão da verdade, da posse da verdade, de, assim, encontrar a verdade, conhecer a verdade, porque só essa é a condição para um homem ser virtuoso. Então nós vamos ter aqui a verdade e a virtude. Verdade e virtude. Então, é esse projeto que se tem. O Sócrates, por exemplo, ele acredita, e o Platão também, que quando uma pessoa atinge a verdade, né, que ela redescobre a verdade dentro de si, que é divina, esse homem ele vai ficar incapacitado para fazer o mal. Ou seja, ao contrário, ele vai ficar capacitado para fazer o bem, ele vai querer fazer o bem e não fazer o mal. Então, por exemplo, na opinião de Sócrates, de Platão também, um político só é corrupto porque ele é ignorante da verdade. Eles pensam isso. Uma vez que você sabe a verdade é o sumo bem, vocês vão ver isso em Platão, a gente fica imerso tanto nessa ideia do bem que a gente só vai querer fazer o bem. Que a gente vai pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos e assim por diante. Tá certo? Então esse é um ponto importante. E agora então nós vamos falar de Sócrates
e vamos falar também dos sofistas. E aí eu peço atenção, porque eu vou aqui contar algumas histórias para poder que vocês entendam bem o que Sócrates está dizendo, o que os sofistas também estão dizendo. Né? Em primeira mão, Sócrates, ele tinha os sofistas como inimigos. Né? Ele tentava combater os sofistas. Né? O Platão, que escreve, né, essas coisas todas, ele também faz isso. Não é à toa, olha aqui, que o Platão ele tem dado títulos em alguns de seus livros com os nomes de sofistas. Ó, esse aqui, por exemplo, não sei se vocês vão ver bem, tá aqui, ó. Aqui nós temos Sofista, que é um livro do Platão, e embaixo aqui Protágoras, certo? Protágoras. Né? O sofista ele vai falar sobre o ser, e do Protágoras ele vai falar sobre o sofista, né? Sobre o ensino do sofista. O Platão era atento por isso, porque ele concordava com Sócrates, ele foi discípulo de Sócrates, né? Então ele vai combater os sofistas. Né? Aqui, ó, aqui nós vamos ter dois sofistas aqui, tá vendo? O primeiro deles aqui é o Gorgias, é um livro que vocês no direito devem ler. E depois nós temos aqui o Hípias, que também é um sofista, né? Hípias maior e Hípias menor, tem dois livros aqui, tá certo? Bom, quem são os sofistas? Né? Qual é o problema entre Sócrates e os sofistas? Né? O problema é o problema da verdade, do ensino da verdade. Né? Então, nesse sentido aqui, tanto os sofistas quanto os Sócrates eles têm um mérito dentro da filosofia de fazer cambiar a noção de mundo, que era a preocupação inicial da filosofia, para a preocupação com o homem. Isso é importante. Então eles vão inaugurar aqui uma época em que precisava lidar com a palavra, com o discurso, né? Precisava pensar na cidade, né? Precisava pensar na educação desse homem, certo? Então quem era o sofista? Vamos falar dele primeiro. O sofista ele significa sábio, né? Sofia em grego é sabedoria. Né? Então o sofista se dizia sábio, né? Era uma espécie de especialista do saber. Né? E eram assim ambulantes, quase sempre, né? Às vezes estrangeiros em outras cidades, chegavam lá, faziam propaganda do que sabiam e ficavam à espera de alunos e cobravam desses alunos. Eles viviam do ensino. Né? Então, ao sofista, por exemplo, ele vai dizer que todo saber tem uma busca interessada. Se é uma busca interessada, essa é uma diferença que tem entre ele e Sócrates. Porque em Sócrates, a busca do saber ela é desinteressada. Eu vou explicar por quê. Interessada aqui, né, a busca interessada do saber é mais ou menos o que vocês fazem no direito. Né? Antes de mais nada, para todo professor que entrar na sala de aula, vocês não precisam nem dizer, mas isso está suposto, de que vocês estão ali para estudar direito. Vocês foram para a faculdade para estudar direito. Vocês é que determinaram, sem falar com ninguém dos professores, que vocês querem entender o direito. Então, a presença de vocês na universidade é uma busca interessada do saber. Ou seja, eu quero saber direito, o senhor tem alguma coisa do direito para me ensinar, me ensine. Eu pago. Era assim que o sofista fazia. Né? Os sofistas eles foram desvalorizados justamente porque o pessoal deu muito afinco a Platão, que os combatia, mas eles acabaram sendo relidos e reconhecidos no século XX. Por quê? Porque a proposta dos sofistas é sempre o seguinte, olha, a verdade nunca é absoluta, ela vai ser relativa. E a pós-modernidade, a filosofia aqui crítica do século XX gosta dessa ideia, certo? Então, como é que era então o ensino do sofista e o ensino de Sócrates? Né? Bom, o que Sócrates diz? E o que o sofista também vai dizer, os sofistas? Né? Então, o ensino do sofista era um ensino prático. Prático mesmo, sim.
Então, alguém que quisesse, né, adquirir assim, uma habilidade, ia ao sofista. Então, assim, olha, eu preciso dizer isto aqui, eu só não sei como. O senhor sabe me dizer como? Era isso. Por exemplo, te diz assim, eu quero passar no vestibular, né? Mas lá no vestibular tem uma parte da prova que é redação. Eu não sei fazer redação. Eu quero então aprender redação. Aí você chega lá para o sofista e diz o seguinte, o senhor sabe fazer redação? Sei. O senhor sabe ensinar como é que é a estrutura de uma redação? Como se faz uma redação? Sei. O senhor pode me ensinar? Ensino. Então, isso aqui é prático, que ele vai dizer como você tem que fazer. Então, esse é o ensino do sofista. O Sócrates não. O ensino do Sócrates era teoria, pura teoria. A palavra teoria, ela vem do grego, né? Tem duas palavras aqui formando a palavra teoria. A primeira delas é theos, que significa Deus, te. E tem oral, que significa eu vejo. Então, a palavra teoria significa contemplação. Contemplação do divino na realidade. Vejo Deus na realidade que me cerca. É isso que significa a palavra teoria. Então, o ensino de Sócrates não era essa coisa, eu quero passar no vestibular, nem eu preciso aprender redação, você me ensina a redação? Não. O discípulo que ia para o Sócrates era discípulo, ele não era um cliente. Ele não pagava, por isso Sócrates não aceitava dinheiro. Por quê? Justamente para não ter a imposição de um conteúdo previamente elaborado. Que as discussões assim surgissem na hora, ali, na convivência. E que também fosse ali uma espécie de aula dialogada, né? Não humilhante do aluno, não era para vencer o aluno, mas para fazer o aluno procurar dentro dele a melhor resposta, a verdade que estava encoberta lá dentro dele. Então, é assim, ó, o Sócrates, ele vai propor que a verdade que a gente tem que encontrar dentro da gente, ela é uma verdade absoluta. Ela é universal, tem que ter uma única versão. Se você encontrou a verdade é uma, é para você e é para outro também que encontrou a mesma. Assim, para vocês entenderem, é como se um cristão, né, morresse e chegasse no céu e visse Deus. Aí um outro chega no céu e vê Deus. Deus é o mesmo, não muda. A verdade absoluta é isso aqui. Tem essa faceta divina, é o sumo bem. Então, uma vez que a pessoa achou essa verdade, contemplou essa verdade, tudo está resolvido. Né? Vai se produzir a virtude, tudo mais, cidadania e assim por diante. Então, é um ensino do Sócrates, é para o ser, saber ser. Do sofista, não. O sofista dizia que as verdades são relativas, elas são convenientes, elas são assim, conforme o momento, as circunstâncias. Né? Num determinado momento, uma lei é verdadeira, depois de um outro momento já não é mais. Né? Então, tanto aqui para o sofista, então, era uma busca interessada do saber. Né? Porque a verdade era relativa de cada um. Então, qualquer um que fosse para o sofista teria razão naquilo que quer. Porque aí era colocado, então, a razão particular de cada um. Para o Sócrates, não. Ali, o Sócrates não ia ensinar a fazer uma redação. Antes de mais nada, ele ia perguntar por que a pessoa quer fazer uma redação. Se aquilo lá é justo, se é conveniente. Né? O sofista não pergunta isso. Por quê? Porque ele tem um cliente, ele quer isto aqui. É mais ou menos como uma pessoa que não é inocente, uma pessoa culpada, né? Vamos supor um homicida, vai atrás de um advogado e o advogado depois faz de tudo para inocentá-lo. Né? Por quê? Ele é meu cliente, para finalidades aqui éticas de minha profissão, ele é inocente. Eu vou defendê-lo. Eu vou inventar porque
ou vou tentar fazer as pessoas acreditarem que o mal que ele fez não foi tão mal assim. Então, esse é um ensino que o sofista está. O Sócrates não faz isso. O Sócrates vai dizer, ó, uma vez que você atingiu a verdade, matar um homem é crime, é injusto. Roubar uma pessoa é injusto. E assim por diante. Isso tem que valer para todos. Isso é verdade absoluta. Né? Então, não é uma busca de interessado, é uma busca desinteressada. Por quê? Porque ali, antes de mais nada, ele vai perguntar da conveniência daquela situação, daquele conhecimento que a pessoa está querendo ter. Né? Então, os sofistas eram professores nômades, né? Que se intitulavam assim, estavam muito mais preocupados, né? Não tinha a questão da cidadania propriamente assim na sua preocupação, mas o Sócrates, ele já estava preocupado com a formação do cidadão. O cidadão tinha que ser um homem virtuoso para servir bem na cidade. Né? Então, o sofista estava preocupado com saber fazer, enquanto Sócrates, então, com saber ser. Né? E, então, o aluno do sofista era aquele que pagava, era um cliente. Que dava o dinheiro, o sofista tinha que dar aquela competência no ensino para ele. Sócrates não aceitava. Então, o ensino de Sócrates passou a ser diferente. É um ensino de diálogo, enquanto que o sofista ficava baseado mais na retórica, né? Ensinar como você persuadir as pessoas. Sócrates não tinha isso. Né? Sócrates não gostava da retórica. Ele gostava do autoexame. Você tem que procurar a verdade dentro de si. Certo? Então, é isso. Deixa eu desligar um pouco e vamos falar daqui a pouco de alguns sofistas, né?